Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tchelinha aqui mais uma vez para a nossa aulinha de matemática, né, do segundo ano. Olha só em a gente olhar para essas imagens, já sabe mais ou menos do que vamos falar. Como eu falei para vocês, esse nosso volume 4, ele está meio que uma revisão de tudo que nós já vimos, então está bem fácil. Nossa última avaliação será bem legal, né, porque os assuntos, eles estão, pode-se dizer, se repetindo. Nós estamos só adentrando um pouquinho mais, tá? Nossa agenda, vamos fazer a correção da atividade de casa, que vai estar lá nas páginas 100 a 105, que foi mandado para casa na nossa aula anterior. O conteúdo, compreender problemas, lá da página 106, e vamos fazer comparações, na página 108. Como é que nós vamos fazer isso? Através das atividades do próprio livro. Como eu falei para vocês, como tem várias atividades no livro, a gente vai aproveitar para já fazendo algumas aqui, tá bom? Que está lá na página 106 a 108. Serão as páginas que nós vamos fazer essa atividade coletivamente aqui junto. Atividade de casa, você vai responder a 109, 112, 113, 243 a 246. Bastante página, né? Mas o assunto é bem simples. Então, bora lá. Figuras geométricas planas. Vamos relembrar o que são as figuras geométricas planas. São as faces das não planas. É a face da esfera, é a face do paralelepípedo, são as faces do cubo. E que faces são essas? Que você tanto fala, tia. É o quadrado, é o retângulo, é o círculo. Essas são ditas como figuras geométricas planas. As não planas é justamente elas, o paralelepípedo, o cubo, a esfera, o cone, o cilindro, tá bom? As planas são as faces dessas formas geométricas não planas. Então, a gente falou do quê? Do retângulo e quadrado. Olha só. Daniela tem mania de montar e desmontar tudo. Isso aqui está na página 100, vamos começar a nossa correção, tá bom? Olha só, ela diz aqui, ó, montei um modelo de paralelepípedo. Depois ela resolveu o quê? Desmontá-lo, separando suas partes. Lá no seu material complementar, que viu naquela pastazinha, ele tem as figuras geométricas, tá, gente? Tem para você fazer a montagem, né? E formar as figuras geométricas não planas. E aqui, quando ela abre, quando ela desmonta, aí ela mostra, ó, as figuras geométricas planas. Que no caso aqui são os retângulos que aparecem e os quadrados. Bora lá. Ao desmontar esse modelo de paralelepípedo, Daniela obteve quantas partes? Vamos observar ali, ó. Ela abriu, vamos ver quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que ele não está especificando qual, se a parte é quadrada, se é retangular, enfim. Está perguntando quantas partes. Ó, então, em 6 partes. Cada uma dessas partes lembra uma figura geométrica chamada retângulo. Olha só. Tá vendo? Um pouquinho mais comprido. Aí aqui, ó, aí ela fez a mesma coisa com o cubo. Ela abriu o cubo. Vamos ver quantas partes tem um cubo? Quantas figuras geométricas, né? Geométricas planas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma quantidade do paralelepípedo. Então, ó, 6 partes. Cada uma dessas partes lembra uma figura geométrica chamada o quê? Quadrado. Olha aí. Página 101. Observe os objetos em sua classe e seu material escolar para responder. Você vê algo que se pareça com um retângulo e com um quadrado? O quê? A tia trouxe algumas ideias, né? Que vocês possam ter colocado aí, tá bom? Olha só. Forma de retângulo. Nós temos a lousa, que é o nosso quadro, né, de acrílico. Ele tem uma forma mais retangular. Tem a capa do livro, que também tem essa forma retangular. E tem o tampo da cadeira, da carteira, né? Tem aquelas mesinhas que é mesa e cadeira, que nós temos na nossa sala de aula. Aqui a tia trouxe alguns, tá bom? Você pode ter colocado outros também. E forma de quadrado, eu coloquei uma folha de papel. Quando a gente vai fazer uma dobradura, ela tem que ser quadrada, que é para a gente poder dobrar
e ficar bem certinho. Também é só um exemplo. Você pode imaginar aí algo que você tenha visto, né? Que nós passamos alguns meses aqui, então deve ter ficado alguma coisa na mente de vocês em relação à sala de aula, tá bom? Por isso que a tia trouxe aqui alguns exemplos. Observe a embalagem e faça o que se pede. Quais das partes abaixo são necessárias para montar uma embalagem como a que você vê ao lado? Pinchas, olha só, a embalagem de bombom. Observe que aqui quando a gente olha, ela lembra o quê? O paralelepípedo. Nós vimos ali que o paralelepípedo ele tem o quê? 6 partes, né? Tem as partes retangulares, tem partes quadradas, enfim. Então, eu já descartaria o triângulo, o círculo e aquele outro ali, ó, de cima. Que não é nem quadrado e nem retângulo. E como são 6 partes, então vamos lá pintar. Tem essa aqui, essas duas e aquela lá, ó. Essas 6 partes aí vai formar aquela figura, certo? As partes que você pintou representam qual figura geométrica? Qual seria ali, ó? Retângulo. Terceira, observe a ilustração e faça o que se pede. As crianças estão observando uma caixa que lembra um cubo. Olha só. Tem aí o Éder, o Sérgio e a Sofia. E observe ali a legenda de como eles estão vendo essa imagem, né? A cor. No caso aqui, ele quer que você pinte a caixa de acordo com a cor que cada criança vê. O Sérgio está vendo azul, né? Está aqui o Sérgio. Então, ó, você vai pintar essa partezinha aqui de azul. Já o Éder, ele está vendo meio que um amarelinho, né? Um cremezinho, enfim. Então, você ia pintar aqui, ó, essa parte de cima. E, por último, a Sofia está vendo o verde. Essa parte aqui, você iria pintar de verde. A parte da caixa que cada criança vê, lembra qual figura geométrica? Isso aqui é um formato de quê? De um quadrado. Triângulo, nós falamos também. Veja o que o Carlos fez e depois responda a questão. Usei essas peças para montar o modelo de uma pirâmide. Olha só. Olha aí agora uma pirâmide aberta. Tem ela ali fechada. Olha como é que ela fica aberta. Igual como foi feito com o cubo, né? E com o paralelepípedo anteriormente. Quantas peças Carlos usou para montar esse modelo de pirâmide? Vamos contar que ele quer saber o total de peças, né? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5 peças. No modelo de pirâmides foram usados peça que lembra o quadrado. Quantas peças? Apenas uma. E peças que lembram a figura geométrica chamada triângulo. Quantos? Ó, 4 peças que lembram o triângulo. Página 102. Em cada caso, você vai contornar a figura que não pertence ao grupo. Se você parar para observar as características, né? Se a gente for colocar, é plano, é não plano. Se você observar aí, todas são figuras geométricas planas, né? Mas que possuem características diferentes. E tem apenas uma aí que destoa de todos. Quando ele fala aqui, a que não pertence, a que está meio que intrometida aí no meio da história. Observe que todos aqui são triângulos, são figuras de 3 lados, né? E só tem uma que não é nada disso. Que nem é figura de 3 lados e nem é um triângulo. Então, qual seria a figura que não pertence? Ó, o círculo. Ele não tem pontas, ele não tem... Enfim, ele não é um triângulo, ele não tem 3 lados. E ali? Observe que grande parte aí é quadrada, né? O que é um quadrado, na verdade, gente? É uma figura que tem 4 lados. Né? A gente costuma também dizer que quadrado é uma figura que tem os 4 lados iguais. Mas só em a figura ter 4 lados, ela pode sim ser considerada também um quadrado, tá? Porque quadrado, 4 lados, 4 lados. E aí, tem uma figura ali que ela não tem esses 4 lados. Qual seria a figura que não pertence ao grupo? Olha lá, ó, o triângulo, que ela é o único ali que só tem 3 lados. Os demais já tem 4, né? Então, bora lá. Faça o que diz cada criança. Olha só, a meninazinha aqui, ela diz assim, ó. Desenhe 3 triângulos diferentes. Tia, será que tem como fazer triângulos diferentes? Para mim, que triângulo é triângulo. Mas tem, tá, gente? Porque tem aqueles triângulos assim,
que a parte de baixo às vezes é menor do que as de cima, às vezes as de cima são maiores do que a de baixo e vice-versa. A tia trouxe 3, né? Você poderia ter feito diferente, ó. Olha só. Observe que aqui, ó, esse lado é maior do que esse, né? Aí aqui, ó, já é mais retinho aqui, a pontinha já fica para cá, ali a pontinha já fica para baixo. Observe que são sim diferentes. Apesar dos 3 ter 3 lados e todos 3 serem triângulos, mas tem formatos diferentes. E ali ele pede que você desenhe 2 retângulos diferentes. A tia trouxe um em pezinho e um mais deitadinho, olha só. Mas também são diferentes também. Agora compare seu desenho com o de um colega. Eles são iguais? Isso aí, pessoal, né? Não tem como a gente comparar. É por isso que a tia também coloca pessoal, tá bom? Então, bora lá. Algumas pessoas estão observando uma pirâmide. Ligue o nome de cada pessoa ao que ela vê da pirâmide. Presta atenção, ó. O Pedro está tendo uma vista de cima, né? Já o Francisco e a Camila de lado, o Francisco de frente. Então, bora lá, ó. O Pedro, se ele está vendo de cima, é uma pirâmide. A pirâmide, aqui no mínimo, ela é de base quadrada, né? Então, ele está vendo de cima. Qual seria aí o mais provável? Ó, aquela ali, ó, que a base vai ser quadrada. Eu vejo de cima, aqui é a pontinha, e quando eu olho para baixo, dá para a gente ver. Só lembrar anteriormente aquela figura desmontada, que a base era quadrada. Quando a gente junta, a gente vê aquela pontinha, mas dali dá para ver daquela forma. Já o Francisco e a Camila, eles estão vendo, ó, a Camila vê, o Francisco vê de frente, a Camila está vendo de lado, mas que o formato são os mesmos, olha só. Agora responda as questões. A visão de Francisco e Camila, aliás, a visão que Francisco e Camila têm da pirâmide, lembra qual figura geométrica plana? Está lembrando um triângulo. E a visão do Pedro, que o Pedro tem da pirâmide, lembra qual figura geométrica plana? A tia acabou de dizer, é o quadrado. E aí nós vamos falar do círculo e da esfera, círculo e a esfera. O círculo é a figura geométrica plana e a esfera é uma figura geométrica não plana. O que eles têm em comum? Tem a face, né? Redonda. Só que a esfera é composta pelas faces redondas. No caso, uma face só, né? E o círculo é a figura geométrica, a figura geométrica plana. A esfera é não plana. Laís fez um trabalho usando modelos de figuras geométricas, cartolina e tinta guache. Olha só, ela pegou um cone, né, e um cilindro, figuras que lembram, na verdade, né, o cone e o cilindro, e fez o quê? Pintou o fundo, que no caso tem a forma circular, ó. Aí diz aqui, ó, pintei com tinta guache uma das partes do modelo de cone. Depois, usando esta parte pintada, eu carimbei figuras em uma cartolina. Em seguida, fiz o mesmo com o modelo do cilindro, usando o quê? Uma cor diferente. Criei um bonito trabalho, olha só. Só o que foi que mudou aí? Só as cores, né? E os tamanhos. E, na verdade, se a gente não tivesse observado quais foram as figuras geométricas não planas que ela utilizou, que no caso é o cone e o cilindro, nós não saberíamos, né? Não tivesse observado. Por quê? Porque aqui só deu a figura geométrica plana, que é o círculo. Quantas figuras carimbadas aparecem no trabalho de Laís? 1, 2, 3, 4, 5. 5 figuras, né? Essas figuras carimbadas lembram qual figura geométrica plana? E aí? O círculo. Observe as cenas e depois responda a questão. Olha só, ela está com o pirulito e aqui ela gira esse pirulito. Quando ela gira o palito, que está fixado ao pirulito, que lembra um círculo, a menina obtém o quê? Uma imagem que vai lembrar uma figura geométrica não plana. Qual seria, né? Ele quer saber, ó, qual? Qual figura geométrica não plana? Aqui ele estava em formato de um círculo, que seria uma figura geométrica plana. E aí, quando ela roda, transforma numa figura geométrica não plana. Qual? É a esfera. Marque com C o desenho que lembra um círculo. Com R, o desenho que lembra o quê?
Um retângulo. E com T, o desenho que lembra um triângulo. Olha só. Aqui lembra um círculo? Sim. Então, a gente bota a letra C. Esse aqui lembra o quê? Um retângulo. Então, a gente bota a letra R. E, por último, ali o triângulo. Letra T também. Olha lá. Pinte com vermelho para formar as figuras geométricas que representam círculos. Com azul, as que representam quadrados. E com verde, as que representam triângulos. A tia disse vermelho aqui, mas pode ser laranja também. Da tia aparece laranja, né? Pintei de laranja. Então, bora lá procurar por partes. Vamos para os círculos, não é isso? Vamos olhar aqui as bolinhas. Já pintou essa, tem essa, aquela lá, essa e essa. Tem mais alguma? Não, né? Então, vamos para o próximo. De azul, as que representam os quadrados, que são o quê? Os 4 lados iguais. Quais são? Ó, um aqui, outro ali. Tem mais algum? Não, né? Porque aqui, apesar de também tem 4 lados, mas não representa um quadrado, e sim um retângulo. E de verde, os que representam os triângulos, que são os 3 lados, né? Não necessariamente iguais, mas 3 lados de uma figura. Olha aí. Então, ó, como é que ficaria? Só não os retângulos, porque aqui ele não fala nada em relação a isso, tá bom? E aí nós vamos para os nossos probleminhas, né? Situações, problemas, vamos resolver. Olha só, lá na página 106, lembra que eu disse para vocês que nós iríamos usar os exemplos do livro, porque tem muitos, né? Então, a gente já vai fazer algumas páginas, da 106 até a 108, para a gente trabalhar o assunto que a tia trouxe para cá, tá bom? O Tangram é um quebra-cabeça que contém 7 peças. Com essas peças, nós podemos formar muitas figuras, mas, para montá-las, precisamos ficar atentos a 2 regras. Quais seriam essas regras? Você não pode o quê? Sobrepor as peças. Tia, o que é sobrepor? Colocar uma em cima da outra. Outra regra, é preciso usar as 7 peças do Tangram. Tia, onde é que eu vou achar essas peças? No material de vocês, naquela pasta que eu falei para vocês, tem um material complementar, lá na ficha 37, você vai achar esse Tangram, tá? Vai ter uma folhinha ali, ó, como aquela ali, tá bom? Com as 7 peças, em que você vai usar essas 7 peças e vai formar várias outras imagens, tá? Várias outras figuras, dizendo assim. Bora lá, ó. O problema 1, você vai montar essas figuras aqui com o Tangram, que é aquele lá da ficha 37 que eu falei, do materialzinho de vocês de complementar. Então, você vai fazer essas imagens, né, essas figuras. Eu sei que você consegue, né? É só observar e seguir o modelo, e aí você vai caprichar. Já no problema 2, ele quer que você construa um quadrado com 2 peças do Tangram. A tia trouxe aqui, né? Eu vou botar aqui a imagem para vocês verem e vocês tentam fazer em casa. Ou, se vocês preferirem, também de fazer outra forma, tá? Desde que o quê? Que forme um quadrado. Então, ó, eu botei aqui exemplos de construções, né? Então, ó, eu peguei o quê? 2 triângulos e juntos eu formei o quê? Um quadrado. Olha ali que interessante, a tia botou nas cores vermelho e azul, mas eu acredito que aí na de vocês a cor é diferente, mas não importa. Aqui eu botei as cores diferentes para você ver que são 2 triângulos aí, tá bom, gente? Observe que o triângulo ficou em pezinho, o outro ficou de cabeça para baixo, mas eu formei lá, ó, um quadrado. Agora construa um triângulo com 2 peças do Tangram. Olha lá. Então, você vai com os mesmos triângulos, você vai formar um outro triângulo. Olha aí, a tia também trouxe um aqui como exemplo, né? Ó, um do lado do outro. Olha aí, formei um triângulo maior. Sandra e Ademir não acertaram a montagem da figura do item A, do problema 1. Olha como é que a Sandra fez, olha como o Ademir fez e olha como era a figura. Agora ele quer que você descubra qual foi o erro de cada um. Então você tinha que perceber, tinha que prestar bastante atenção, porque às vezes passa despercebido a imagem. Às vezes a gente olha aqui, só em olhar a gente pensa assim, não, mas não está errado não. Está tudo certinho, não tem nada de erro. Se você olha rápido, realmente você não observa.
Mas essa aqui é a figura original. E vamos ver onde foi o erro da Sandra. Olha só. Observe um detalhe bem pequeno, mas que fez toda a diferença para fazer com que ela errasse. Olha só. A Sandra colocou esse triângulo para o lado de lá. E como é na figura original, é do outro lado. Então, o erro da Sandra foi aqui, ó. Nessa partezinha aqui da imagem. E ali, qual será o erro do Ademir? Também foi um erro assim pequeno, quase que imperceptível. Olha só, esse triângulo aqui que é o correto, olha como foi que o Ademir fez o triângulo. Então, aquela parte ali é a que está errada, né? Olha aí. Tinha que prestar bastante atenção, porque foi um pequeno detalhe. As demais partes eles fizeram corretamente, só foi esse o erro deles. Veja o que Betina descobriu ao resolver o problema 2. Com 2 triângulos iguais, ela montou um quadrado. Depois, com essas mesmas peças, ela montou um triângulo. Olha lá. Aí a tia fez, ó, novamente, o quadrado usando os 2 triângulos e um triângulo usando os 2 triângulos também. O mesmo triângulo, eu formei um triângulo maior e um quadrado, tá bom? Aí tem aqui, converse com um colega sobre se o que Betina descobriu está certo ou não. Está certo sim, dá sim para formar. Com o mesmo triângulo, com os mesmos 2 triângulos, eu posso formar um quadrado e um triângulo maior. Prova disso está aqui, que a tia vem mostrando, tá bom? Leia o que Camila está dizendo e faça o que se pede. Consegui montar um quadrado com 3 peças do Tangram. 2 delas são os triângulos menores. Então, vamos ver como foi que ela montou? Assim como Camila fez, monte um quadrado com 3 peças de seu Tangram. Olha aí, ó, um triângulo maior e 2 triângulos menores. Olha aí, formou um quadrado, usando 3 peças do Tangram, os 3 triângulos, um maior com os 2 menores. Lembrando mais uma vez que o quadrado é uma figura com 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4. E nós vamos para comparações, né? Vamos fazer o reconhecimento de figuras geométricas planas. E como é fazer essas comparações? Porque mesmo que elas sejam planas, que já seria uma semelhança, ela tem características diferentes. Prova disso, vamos ver aqui, ó. Observe a representação de alguns quadrados e faça o que se pede. Aqui tem quadrado de todas as cores, enfim, de vários tamanhos. E aí ele pergunta, qual das figuras geométricas citadas abaixo tem mais características em comum? Ou seja, parecidas, né? Com o quadrado. Marque-a com X. É o retângulo? É o triângulo? Ou é o círculo? E aí a gente para pensar o formato dessas imagens. O formato dessas figuras geométricas. O retângulo, a gente vai imaginar, ele tem 4 lados também, não tem? O triângulo tem 4 lados? Não, só tem 3, né? E o círculo nem tem esses lados, é uma só, né? Uma face só. Então, qual seria o que mais se parece com o quadrado? É o retângulo. Explique a um colega como você pensou para responder ao item anterior. Resposta pessoal, mas a tia até já respondeu aqui, né? Você observa, você lembra como seria um retângulo, como seria um triângulo e como seria um círculo. E veja quais são as características que são mais próximas do quadrado. Atividade aí, ó, página 108. Na aula de arte, a professora pediu a cada aluno que representasse com desenhos 2 figuras geométricas planas parecidas. Olha como foi que o Leandro fez e a Vânia. O Leandro fez, ó, 2 figuras geométricas, né? E a Vânia também, 2 figuras geométricas planas. Mas qual era a ideia da professora? Fazer 2, ok. Planas, também está ok. Mas, o que é que ele diz? Que eles tinham que ser o quê? Parecidas. Só que, apesar dos 2 serem feitos 2 figuras, apesar das 2 figuras serem geométricas planas, mas um deles não seguiu o outro passo da professora, em que eles tinham que ter o quê? Formas parecidas, não é isso?
E aí o que ele faz? O questionamento. Quem representou corretamente figuras geométricas planas parecidas? Foi o Leandro ou foi a Vânia? Vamos observar, ó. O Leandro, porque, ó, ele fez um quadrado, um retângulo, ele tem 4 lados, ó, os dois têm 4 lados, tem pontas, né? Já a Vânia, apesar das duas serem figuras geométricas planas, mas não obedeceu à regra de que elas sejam parecidas. Observe que aqui ela fez um quadrado e ali ela fez um círculo. O quadrado tem suas pontinhas, o círculo é todo arredondado. Então, elas não são parecidas. Então, quem representou, né, que é as figuras geométricas planas parecidas foi o Leandro. Cite uma diferença entre as figuras geométricas planas representadas pela criança que não atendeu ao pedido da professora. Então, você ia analisar lá a da Vânia, né? Ó, vou ter aqui um exemplo de resposta. As figuras de Vânia lembram um círculo e um retângulo. Daí a gente já vê a diferença, né? E aí, qual é a diferença entre eles dois? Olha só, o círculo, ele não possui bicos, aquelas pontinhas de um lado e do outro. Já o retângulo possui 4 bicos. Ou você poderia ter dito também, por isso que eu botei aqui exemplo de resposta, que você poderia ter dado outra resposta. Você poderia dizer assim, o círculo é redondo, já o retângulo tem seus lados retos, né? Tem 4 lados, o círculo só tem uma face só, enfim. Aqui teria várias opções de resposta, por isso que a tia bota exemplo de resposta, que você pode ter dado uma resposta diferente. Quer copiar igual? Também pode, tá bom? Então, ó, nossa atividade para casa tem bastante páginas, 109, 112, 113. Gente, a página 110, 111, a tia não colocou aqui, mas é um joguinho, você pode fazer em casa, tá bom? E aí você responde. Esse joguinho também vai estar no material complementar e depois você pode só responder no seu livro. A tia não colocou aqui porque é um joguinho que era para ser feito em sala de aula, então se você tiver oportunidade e quem faça com você, você pode fazer, bem legal também. E aí, ó, responder a 112, 113 e a 243, a 246. Esse aqui é o plus, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo bem grande, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!